Mais um Fiat Pulse que eu trago em matéria de avaliação completa aqui no YouTube do Comprecar TV. Pessoal, antes de a gente falar desse Fiat Pulse aqui, recapitular. Tem aí no nosso canal matéria de avaliação completa da versão topo de linha Impetus. Também tem um comparativo da versão topo de linha com o principal concorrente. Fizemos também a matéria de avaliação da versão Drive, equipada com o câmbio continuamente variável. E recentemente colocamos um vídeo aí no canal, uma espécie de guia de compra, com todas as versões do Fiat Pulse juntas, resumidamente. Mas agora eu trago para vocês aqui a versão Audace, uma abaixo da topo de linha. Muita gente gosta dessa versão pela questão do custo-benefício. Afinal de contas, vocês estão vendo que é um carro bonito, já vem com motor T200 e muito bem equipado. E a matéria é fazer justamente a avaliação do custo-benefício dessa versão. Aqui no Fiat Pulse Audace só existem dois opcionais de fábrica, inclusive esse carro está equipado com esses dois opcionais. Um deles é justamente o PEC Multimídia, que aí você tem uma central com a tela de 10,1 polegadas e o mapa de GPS embarcado. O outro opcional que você tem aqui é o PEC Design 3, que inclui as rodas em liga leve, aro 17 polegadas, o teto bicolor, como vocês estão vendo, e por dentro temos aí os bancos forrados em couro. De resto, é tudo série que a gente vai mostrar aqui para vocês. Um recurso muito legal e que é presente de série aqui nessa versão são os sistemas de assistência à direção, todos eles baseados nesta câmera instalada aqui no para-brisa. Com ela, o carro consegue fazer várias coisas, como por exemplo, o sistema de frenagem de emergência com alerta de colisão frontal. É o mesmo sistema que a gente já viu, por exemplo, na Fiat Toro, que a gente fez um vídeo muito legal mostrando como tudo isso funciona. Além do sistema de frenagem de emergência, que inclusive você configura pela central multimídia como é que você quer essa sensibilidade, tem também o aviso de saída de faixa com permanência. Como é que é? Aquela câmera sabe quando você está na faixa de rolamento e quando você sai da faixa avisa, mas também atua sobre o volante, que é um volante com assistência elétrica, para trazer o carro para o centro da faixa. Eu estou destacando isso porque existem concorrentes que não oferecem esse recurso. Outro equipamento muito legal desse carro e série é o farol. Por quê? LED Technology. Então você tem aí a assinatura da lanterna e também a luz de rodagem diurna que acende mais forte em LED. Farol alto e farol baixo totalmente em LED, o que garante uma iluminação muito boa à noite. Só que tem alguns poréns aqui, porque a luz de pisca aí é do tipo incandescente. E olha, uma diferença dessa versão Audace para a versão Impetus topo de linha é aqui o farol auxiliar, que fica nessa região aqui. Como vocês estão vendo, esse carro não tem. A Impetus vai ter o farol auxiliar iluminado em LED. O motor aqui do Fiat Pulse já é bastante conhecido do mercado brasileiro. É o GSE T200, mas vocês devem estar falando, como assim bastante conhecido? Pessoal, esse motor aqui, 1.0, 3 cilindros turbo, utiliza exatamente a mesma engenharia daquele motor 1,3 litros turbo que você conhece aí da Toro, do Renegade, do Compass e do Commander. E qual é a diferença desse motor para aquele? É que aquele tem 4 cilindros e esse tem 3 cilindros, mas a engenharia é exatamente a mesma. Então aqui nós temos sistema de injeção direta de combustível, temos aquele sistema Multi-Air 3 de controle da válvula de admissão, que faz um controle muito preciso, né? De abertura da válvula, tempo de abertura, vários pulsos de abertura. Também temos aqui o comando acionado por corrente. E o nome T200 vem do torque máximo, que é 200 Nm ou 20,4 kgfm. Aí é um torque de motor 2.0 aspirado. E a potência máxima aqui vai de 125 cavalos na gasolina a 130 cavalos no etanol. O Fiat Pulse tem tração somente nas rodas dianteiras e esse motor está ligado a uma transmissão CVT, continuamente variável, aquela que não possui marchas, né? Ela varia continuamente. Só que nesse carro aqui, pessoal, se vocês olharem na ficha técnica, vai dizer lá que o câmbio CVT tem 7 marchas. Como é que é isso? Pois bem, não são 7 marchas físicas, são 7 marchas simuladas. Para quê? Para você ter uma maior interação com o veículo. E isso é muito legal, porque esse carro também tem pedal shifts ali atrás do volante, justamente para você conseguir interagir com essas 7 marchas simuladas. E outra coisa que eu achei muito legal que a Fiat fez, ela botou ali um botãozinho de modo esporte no câmbio. Geralmente esses botões ficam na alavanca de câmbio. Mas aqui, como é tudo no volante, então você quer deixar o carro mais perto, aperta o botão esporte.
Quer ter um controle maior sobre o carro? Usa os pedal shifts, ou seja, apesar de ser um câmbio CVT que te dá uma maior eficiência em matéria de economia, você não perde a esportividade por causa desses recursos. Chave presencial aqui da versão Audace do Fiat Pulse é bem completa, olha só, os vidros estão abertos, né? Então aqui pela chave de telecomando, apertei para trancar o carro, ele tranca o carro e levanta os vidros automaticamente, não tem como esquecer o vidro aberto. Se você quiser também, ó, aperta aqui para destrancar, segura e olha só, ele vai abrir os vidros aí do carro, então acrescenta muita praticidade. E tem mais também, tem aqui o botãozinho na porta, por quê? Chave presencial está aqui, ó. Apertei o botão para trancar a porta. O que acontece? Também levanta aí os vidros. E sem mexer na chave, basta ela estar perto do carro, colocou aqui na mão da maçaneta, destranca. Ou seja, muita praticidade aqui. Outro recurso bem legal da chave presencial aqui do Pulse Audace. Partida remota. Como é que funciona? Aperta para trancar o carro e aperta 2 vezes esse botão aqui, ó. 1, 2. Ele vai confirmar aí. Deu a partida no veículo. Quando ele fez isso, ele já acionou o ar-condicionado lá dentro para climatizar o carro. Então quando você entrar no carro, o ar está climatizado. Mas aí você pergunta, bom, tem perigo de alguém roubar o meu carro? Não. Por quê? Com a chave aqui, você precisa dela para entrar no carro e inclusive fazer a liberação do câmbio. Da forma como o carro está, ele não sai do lugar. Mas e se eu mudei de ideia e não quero mais sair com o carro? Não tem problema. Aperta o botão aqui e ele desliga o motor. Vou destacar aqui um item que muita gente pensa que é meramente estético. Vocês estão vendo aqui essa espécie de borrachão aqui no arco de roda traseiro, em toda a parte inferior do carro e lá na frente. Pois bem, é claro que ele é visual, né? Para dar esse ar mais encorpado ao veículo, mas ele também é funcional. Pouca gente percebe isso. Quando você vai andar numa estrada de terra, ou até mesmo aquelas de pedriscos, o que acaba acontecendo? Tanto o pneu da frente quanto o pneu traseiro projetam material na carroceria do carro. E por mais incrível que possa parecer, esse material aqui ajuda a proteger, porque ele é muito mais resistente que a lataria. Assim, além dele ter essa questão visual, ele protege contra a projeção de material e até mesmo, quando você está no supermercado, bate um carrinho aqui, não risca a carroceria. Aqui atrás a gente pode destacar detalhes do sistema de iluminação. Essa luz que vocês estão vendo, que a assinatura da lanterna é em LED. Aí você tem a luz de pisca também em LED. Mas a luz de freio e a luz de ré são incandescentes convencionais. Ainda nesse carro, eu posso destacar essa câmera de ré aqui, que tem inclusive linha de guia dinâmica, vamos mostrar quando estiver dirigindo, e também os sensores de estacionamento. E essa versão tem um para-choque um pouquinho mais caprichado. Vocês estão vendo esse detalhe aqui, ó, em prata fosco, e também esses outros detalhes aqui cromados, que lembram uma saída de escapamento, mas não são. De toda forma, o visual aqui é bonito. Antes da gente dirigir aqui o Fiat Pulse, vamos relembrar algumas coisas legais. Começando pela boa oferta de porta-objetos. Descansa-braço, quando você abre, tem aqui um espaço para você guardar coisas. Logo aqui à frente tem uma partezinha um pouquinho menor, que serve, por exemplo, para você colocar moeda e dinheiro de pedágio. 2 porta-latas e porta-copos emborrachados, inclusive com uma área específica para você colocar a chave, caso você queira. E aqui na frente também tem um espacinho legal para você, por exemplo, colocar controle remoto. À frente da alavanca de câmbio, a gente tem aqui o carregador de celular por indução, né, que acaba funcionando também aqui como um porta-objetos. E na parte superior, mais uma prateleirazinha. Além de 2 portas aqui, uma padrão C, né, USB-C, a outra USB convencional. A gente consegue dizer aqui que a parte central dos 2 bancos é bem organizada. Opcionalmente, essa versão Audace do Pulse pode trazer uma central multimídia muito eficiente, que é essa daqui, com a tela de 10 polegadas, e ela é bastante completa. Para começar, né, a gente tem aqui o mapa de GPS embarcado, aquele mapa da TomTom, que traz até mesmo informação em tempo real de trânsito. Você também tem aqui o controle do ar-condicionado pela tela da central. Você pode controlar pela tela ou também usar os botões que ficam aqui na parte de baixo. Você também tem aqui o controle de mídia, que pode ser feito por Bluetooth ou ainda usando ali as portas USB que a gente tem na parte de baixo. Tem aqui conectividade com o telefone, diversas configurações do veículo, inclusive os sistemas de assistência à condução são configurados diretamente pela central, como o motorista prefere. E aí você tem aqui um menu de apps, onde você consegue ver todas as funções e inclusive favoritar aqueles que vocês mais usam. Ou seja, é uma central bastante eficiente e completa. O computador de bordo aqui, ainda que não tenha aquela tela colorida, grandona, ele é bastante completo. Olha só, usando aqui os botões do volante,
você tem ali velocímetro, depois você tem ali o trip A e o trip B com as informações de consumo, além do consumo instantâneo e autonomia. E outras informações mais técnicas, como por exemplo, indicação do turbo e potência em tempo real, indicador de força G, ali o sistema de medição de pressão dos pneus, que é o sistema indireto, né? Horas de funcionamento do motor, temperatura do óleo, temperatura da transmissão, próxima revisão e até mesmo a tensão da bateria, né? O voltímetro, bem legal isso aí. Sistema de assistência ao motorista, fonte de áudio que você está utilizando, qualquer mensagem de anomalia que você tiver e ainda configurações de tela e configurações do veículo. Moral da história, para um computador de bordo eu vou dizer, nessa categoria de veículo está entre os mais completos. Hora de dirigir aqui o Fiat Pulse, pessoal, mas olha, computador de bordo acumulado ali, dos últimos 162 km rodados, 10,4 km por litro. O carro está abastecido com etanol. Vocês podem ver que foi uma condução bastante mista, até com bastante área urbana, por conta de 4 horas de condução. A gente tem aqui o percurso A e o B. O A eu vou reinicializar, porque agora nós vamos fazer uma viagem para São Paulo, aqui de Itu até a zona sul de São Paulo. Uma situação bem real, né? Parte da manhã, horário que tem um pouquinho mais de trânsito, para a gente ver justamente como é que fica aí o consumo real do Fiat Pulse numa condição de estrada mais cidade. Recurso bastante útil aqui do sistema de assistência à condução é a permanência de faixa. Para isso, aqui no painel temos um botãozinho que indica que está ligado ou desligado. Com a luz acesa está desligado. Agora eu vou ligar o sistema. Ele coloca um indicador verdinho ali no painel no centro do contagiros. E aí, quando o sistema está atuando, ele fica amarelo. Então, ó, tá verde, atuando, ele muda ali para a cor amarela. Por que ele dá esse alerta? Se ele perceber que eu não estou com a mão no volante, ele vai indicar para o motorista. Então ele vai fazer a correção a primeira vez. Se ele não sentir a minha mão no volante, ele dá o alerta chamando a atenção. De toda forma, é um sistema que ajuda bastante, principalmente o motorista mais distraído. O câmbio continuamente variável sempre proporciona rotações mais baixas quando você está fazendo um uso normal do veículo, para economizar combustível. A gente consegue ver aqui, por exemplo, estamos a 120 km por hora na rodovia, a rotação é bem baixa, né? A gente está ali na casa de 2.300 rotações por minuto. Agora, e se eu quiser simular a marcha? Posso apertar aqui o pedal shift e fazer a simulação aí de 7ª marcha, mas como vocês estão vendo, a simulação de marcha, olha só, ela dá mais giro do que na situação do câmbio continuamente variável, né? Então, a gente tem uma marcha simulada, porém com uma rotação maior, por assim dizer. E quando ele volta para o CVT, aí sim, ele fica com um giro mais baixo para economizar combustível. Se você quiser uma interação permanente com as marchas simuladas, a alavanca de câmbio, você joga ela para o lado esquerdo, e aí a partir daí ele fica simulando as 7 marchas. Na alavanca mesmo, você pode dar toquinho para frente para fazer uma redução e toquinho para trás para subir a marcha. Mas aqui nós temos os pedal shifts, que acabam sendo muito mais práticos, né? Então o lado esquerdo você faz aqui a redução de marcha e o lado direito você sobe marcha. Dessa forma, você consegue controlar melhor o carro. Isso é muito útil, principalmente quando você está numa estrada de serra, ou subindo ou descendo, você quer ter um controle maior do conjunto de powertrain, ou até mesmo quando, por exemplo, você quer aplicar um freio motor, né? Então você está vendo o trânsito parar, eu quero reduzir um pouquinho, usa o pedal shift e aí você tem esse controle. Serve também para uma retomada rápida de velocidade quando você sobe o giro bastante rápido. E se você quiser o carro um pouco mais esportivo, sem se preocupar com a troca de marchas, bastante fácil, botão Sport aqui no volante. Apertou ele, automaticamente ele já aplica uma programação mais esportiva no carro, você pode ver que a rotação ali já sobe, então ele vai continuar funcionando como um continuamente variável, mas vai deixar o carro mais esperto. Não quero mais usar, só apertar o botão aqui no volante. O grande diferencial disso aqui é a praticidade. Porque na maioria dos carros, quando você tem esse botão de modo esporte, ele fica perto do câmbio. A sacada da Fiat de ter colocado ele aqui no volante foi bem interessante. Mesmo a versão Audace não tendo aquela tela digital que a gente vê na Impetus, o computador de bordo aqui é bastante completo com uma tela menor. Aqui, por exemplo, a gente tem a indicação ali, olha,
da atuação do turbo e da potência do carro em tempo real. Outra informação bastante interessante é essa aqui da força G, né? Então quando você pisa no freio, ó, ele mostra ali a força G atuando, então ele mostra em 360 graus. A gente também tem aqui indicação de pressão dos pneus, horas de funcionamento do motor, aqui a temperatura de óleo, que acaba sendo bem interessante, normalmente a gente não vê isso em automóveis, temperatura da transmissão, né, do óleo, do câmbio. Também temos aqui o indicador de revisão, e esse aqui é bastante importante, o voltímetro da bateria, né? Então a gente sabe a tensão. Se tiver algum problema no alternador do carro, ou até mesmo na bateria, com essa indicação a gente consegue saber. Duas coisas que são características muito boas do Fiat Pulse. A primeira, posição de dirigir. Quando você senta aqui, você tem a sensação de estar sentado mais alto. Isso eu estou destacando, porque se você comparar, por exemplo, o Fiat Pulse com o Volkswagen Nivus, aí um concorrente direto, lá você tem a sensação de sentar mais baixo. Outra coisa que a gente tem muito legal nesse carro, a suspensão dele tende a ser mais macia. Então quando você pega aí um piso ondulado, ou até mesmo um piso de mais qualidade, você percebe que a suspensão, ela filtra melhor a imperfeição. Isso acaba, digamos assim, garantindo um conforto um pouco melhor, principalmente para o público feminino, que gosta de um carro macio e também uma posição de dirigir um pouquinho mais elevada. Esse carro aqui tem o controle de cruzeiro, que muita gente chama de piloto automático, mas ele é convencional, né? Então, você usando aqui o botãozinho do volante, você programa a velocidade e ele vai manter o carro na velocidade que você escolheu. Agora, pisou no freio, cancela, e ele não vai entender o carro que vai à sua frente, né? Então você tem que dirigir como você dirigiu sempre todos os outros carros. Eu estou destacando isso porque tem concorrente na categoria que tem o controle de cruzeiro adaptativo. Entretanto, esse aqui tem um sistema de permanência de faixa que o concorrente direto não tem. Pessoal, estamos chegando agora aqui próximo da região de Barueri, na Castelo Branco, e o normal, pegar trânsito nesse horário do dia. Bom, vamos dar uma olhada no computador de bordo. A gente rodou aí um pouquinho mais que 53 km e olha que média boa com etanol. 11,6 km por litro, média muito boa. Se a gente comparar aí com o histórico do carro, 10,6 km por litro, tivemos aí 37 minutos de viagem. Bom, daqui para frente é trânsito. Inclusive eu quero chamar a atenção, né, que esse mapa de GPS embarcado que o carro tem, que é o mapa da TomTom, ele tem informação de trânsito em tempo real e ele funciona muito bem. Vocês podem ver aqui que a rodovia está tracejada em laranja e aqui do lado está mostrando que vai ter um atraso por conta do trânsito. Então acaba sendo bastante útil esse mapa com informação em tempo real, mas o ponto mais legal aqui, a média de consumo do carro está mais interessante ainda. Olha a curiosidade sobre essa versão aqui do Fiat Pulse. Quando eu mostrei o motor para vocês, tive o cuidado de olhar a bateria. E ela é do tipo EFB, ou seja, Enhanced Flooded Battery. Bateria utilizada em carros com sistema Start-Stop, que é aquela desligada rápida do motor em trânsito. Mas esse carro não tem esse Start-Stop. Moral da história. Essa bateria vai durar muito mais tempo aqui nesse veículo, porque como ela é uma bateria preparada para mais ciclos de desligamentos e partidas, e aqui você não tem um sistema, ela vai acabar tendo uma vida maior. Isso é mais tranquilidade para quem vai comprar o carro. Chegamos aqui no nosso destino em São Paulo, pessoal. Olha só, rodamos aí pouquinho menos que 90 km, mas com bastante trânsito, 2 horas e 10 de viagem, né? Olha a média, 9,2 km por litro, foi muito bem. Quando a gente compara com a acumulada, que também caiu um pouquinho, 9,9 km por litro. Então o que a gente pode dizer é que o Fiat Pulse, mesmo com etanol, é bastante eficiente. Vamos lá para a nossa manobra. Engatando ré, a gente tem aí uma câmera que vocês podem ver que tem uma boa resolução. Inclusive com a função de zoom para você ver mais próximo. Linha de guia e olha só, linha de guia dinâmica, pessoal. Isso aí acaba ajudando porque você consegue ver o caminho que você está fazendo. E aquele tracejado ali mostra o centro do carro, né? Então se você colocar um engate no carro, fica até bastante fácil aí para você conseguir utilizar, por exemplo, aí uma carretinha. E o carro também conta aí com sensor de estacionamento traseiro. Moral de história, com essa câmera e o sensor de estacionamento, as manobras, pelo menos em marcha ré, vão ficar bem mais simples. Hora da gente fazer aí o nosso teste de tachão e lombada, para ver
Qualidade de isolamento acústico, conforto e até mesmo altura em relação ao solo. Vamos primeiro aqui no teste de tachão, vamos ver como é que o carro se comporta. Bom, suspensão não parece demonstrar fragilidade, o isolamento acústico deixa um pouquinho a desejar, né? Não é aquele super isolamento acústico. Mas a gente passa com tranquilidade, ela não chega a ser dura. Aliás, uma característica aí dos carros da Fiat terem uma suspensão mais macia. Agora vamos aqui para o teste de lombada, afinal tem aí a proposta de ser um crossover. Vamos ver aí como é que ele se sai a 30 por hora na lombada. Passou fácil, bem tranquilo na lombada, não chacoalhou muito, não deu fim de curso, nada, foi bem tranquilo. Vamos ver aí a segunda lombada a 30 por hora. Também foi tranquilo aí na lombada, não tivemos dificuldade não, foi bem suave a passagem, né? Vamos agora aqui no piso desnivelado e a terceira lombada, vamos ver como é que faz. O isolamento acústico deixa um pouquinho a desejar, mas o conforto é bom. Terceira lombada a 30 por hora também, com tranquilidade. Quarta e última. Até agora está indo muito bem o Fiat Pulse aqui no teste de lombada. Vamos lá. E passou fácil. Moral da história. Bem adaptada para o Brasil essa suspensão. O único senão aqui é um pouquinho do isolamento acústico que deixa a desejar. Mas o carro em si é confortável e resistente para essas situações. Manobra de fim de rua. Vamos lá. Parando aqui no nosso ponto de referência. Virando todo o volante, ó. Uma volta e um quarto para virar tudo. Volante leve, tá? Bastante suave. Vamos até aqui o ponto da guia, encostar o pneu. E aqui eu já digo, o carro virou mais que os 90 graus. Voltar um pouquinho aqui só para poder desvirar o volante em segurança. Câmera de ré, ótima resolução, boa imagem. E concluímos aqui a manobra com o carro praticamente alinhado na rua, talvez até um pouquinho aqui para a direita. Vou dizer para vocês, bastante tranquilo fazer a manobra, leve o volante, o carro usou relativamente pouco espaço, a única coisa que fez um pouquinho de falta aqui é um sensor de estacionamento dianteiro, mas considerando a categoria proposta, ok. E como é que é o Pulse numa estradinha de terra? Vamos descobrir, a gente viu que o carro foi muito bem aí na prova de lombada, né? Então pegando uma situação mais real, de uso para algumas pessoas aí que estão no interior, a gente tem aí o nosso caminho que a gente normalmente usa outros carros aqui e o piso aqui é relativamente desnivelado. Já de cara eu posso dizer para vocês que o isolamento acústico aqui é um ponto que não convence tanto. Porém, a suspensão ela se mostra bastante resistente. E o detalhe, ela é confortável. Então você percebe que mesmo com uma condição ruim de piso, e aqui é bem ruim, a suspensão ainda consegue garantir um certo nível de conforto, né? E a boa altura em relação ao solo que a gente viu na lombada, aqui não é diferente. Você pode até abusar um pouquinho mais da velocidade que o carro encara numa boa. Além do bom conjunto de suspensão, né, esse motor turbo ele dá um rendimento bem interessante. Então, aproveitar que a gente está aqui numa subidinha de terra, vamos acelerar tudo, ó. Você percebe ali que o programa de estabilidade até atua um pouco, porque ele joga bastante força na roda e ele tem um rendimento legal. Então, se você precisar, de repente, usar o Pulse nesse tipo de condição, eu vou dizer, ele vai até surpreender a maioria das pessoas pelo bom conjunto que ele tem, não só de motor e câmbio, mas também de suspensão. Bora lá para nossa aceleração de 0 a 100 para isso. Ar-condicionado desligado, e eu já liguei aqui o modo esporte no volante, largadinha estolada e vamos ver como é que o carro se comporta. E saindo, o motor turbo dele é gostosinho, ele anda bem. E olha aí, conseguimos um 0 a 100 interessante. 9,04 segundos, marca boa. Como vocês viram aqui nesse vídeo, o Fiat Pulse na versão Audaz tem atributos bem legais, né? Um bom desempenho, uma suspensão que encara com certa tranquilidade aí estradas e ruas de terra. Também tem um padrão de equipamentos legal, uma central multimídia moderna, carregador de celular por indução, bom computador de bordo, ou seja,
é um conjunto bem interessante. O preço público sugerido no estado de São Paulo é de aproximadamente R$ 119 mil, sem os opcionais. E para a gente fechar esse vídeo, se você gostou aqui do Fiat Pulse na versão Audaz, a minha dica é procurar as concessionárias Fiat do Grupo Stefanini. Garanto para vocês, vão te dar um excelente atendimento e você vai fazer o melhor negócio para colocar esse carro aqui na sua garagem. Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.